2 Timóteo, capítulo 1. Você que está nos acompanhando nessa noite através da plataforma do YouTube, declaro uma palavra de vitória para você. Que a sua casa, a sua vida seja abençoada e alcançada pelo poder de Deus. Continue com a gente aí. Tem uma palavra para o teu coração. Amém? 2 Timóteo capítulo 1. Eu quero ler o versículo 6 e o versículo 7. Quantos acharam aí? Levanta a mão. Dando glória ao Senhor dos Exércitos. Diz assim a palavra: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Tem outra versão que diz, a Ferreira de Almeida: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. O 7: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, fala assim, de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos no teu nome, Senhor, e queremos te agradecer porque tu nos proporcionaste este momento de estarmos em tua casa, de podermos, Senhor, ouvir a palavra, de podermos cantar louvores ao teu nome, de poder abrir os nossos corações e sentir, Senhor, a tua presença, a presença do teu Espírito, Senhor, em nós. Espírito de Deus, renova-nos nessa noite, renova-nos nesse lugar, enche-nos, ó Pai, da alegria, da paz, daquilo que nós precisamos para este momento. Senhor, só tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui agora, de cada pessoa que está, Senhor, assistindo agora. Só o Senhor sabe, Pai, ó Deus, do estado em que cada um está vivendo neste momento. Tu conheces as suas debilitações, tu conheces, Senhor, as suas fraquezas, tu conheces, Senhor, as suas necessidades, mas eu te peço, por favor, nessa hora, supre todas as necessidades dos teus filhos em glória, através de Jesus Cristo, Messias. Espírito de Deus, eu quero continuar sentindo a tua presença neste ambiente. Eu chamo, Senhor, ó Deus, eu quero pedir que haja uma motivação nessa atmosfera, nessa noite, que haja, Senhor, um mover sobrenatural, ó Deus, que todos aqui, seja criança, adolescente, jovem, adulto, seja todos, Pai, sejam tocados, sejam inflamados pelo fogo do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o tema como acender o fogo. Fale para quem está do seu lado: você sabe como acender o fogo? Alguém aqui já morou na roça? Alguém já morou na roça? Já acendeu fogo de lenha, né? Fogareiro, churrasqueira? Acho que muitas pessoas, né? Já acenderam. Então você sabe como é que faz esse negócio. Agora eu vou te fazer uma pergunta: você sabe como é que acende o fogo? O fogo da canjiqueira, o fogo do fogareiro, o fogo da brasa, né? Mas eu quero te falar, aí você sabe como é que acende o fogo, ou seja, você entende como é que o fogo do Espírito de Deus, ele pode ser aceso na minha e na sua vida? Quantos aqui já buscaram o fogo do Espírito de Deus? Quantos aqui tem o fogo do Espírito de Deus na sua vida? Aleluia. Então, queridos, o que a gente vê nesse texto aqui de Paulo, segundo, né, escreve a Timóteo, aqui no capítulo 2, nós vemos uma preocupação de um pai para com o filho. Timóteo era considerado um filho de Paulo, e Paulo trata Timóteo, né, com bastante carinho. Ele fala, né, sempre nas suas inícios do capítulo, ele fala:
meu filhinho, né? Meu filho. Então por quê? Porque ninguém trata alguém como filho se ele não tem carinho, se ele não tem amor, se ele não ama, se ele não gosta. Então nós observamos esse cuidado do apóstolo Paulo, e Paulo começa a ministrar a vida, começa a ministrar o coração de Timóteo, para que aquilo que estava nele fosse despertado. Se você observar no início do capítulo 2, você vai ver que Paulo, ele chama a atenção de Timóteo, e ele fala sobre a avó Lloyd, ele fala sobre a mãe de Timóteo. Ele fala assim: olha, eu sei que tem algo dentro de você que na verdade era da sua avó, da sua mãe, e com certeza está em você também. E sabe o que é isso? Era a fé da avó de Lloyd, era a fé de Timóteo, era a fé da mãe de Timóteo. E ele falou: certamente esta fé, esse dom está em você, está aí dentro, e você precisa se lembrar, você precisa fazer com que essa chama não se apague de dentro de você. Talvez você entrou aqui hoje e falou: mas eu estou tão fraco, talvez eu estou vivendo tanta coisa e eu não consigo me conectar com o Senhor. Ei, existe um dom aí dentro de você. Então ele fala assim: por essa razão torno-lhe a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Ei, estou falando aqui, Paulo está falando aqui de algo profético, de algo de decreto que foi lançado sobre ele, de imposição de mãos, de transferência de unção sobre ele. E nós podemos observar que existe um poder muito grande na imposição de mãos, a liberação de unção, de autoridade, de dons, a ministração, toque sobre as pessoas. Isso é muito importante, é muito sério também. Então Paulo diz que a imposição que ele fez na vida de Timóteo trouxe uma chama, trouxe um dom, trouxe uma unção, trouxe um fogo sobre a vida de Timóteo. Ele fala assim: olha, não esqueça o dom que há em ti, ou seja, lembra, mantenha aceso esse fogo. Ei, eu não sei como é que está a sua vida hoje, como é que está o seu coração, como é que está essa chama aí dentro de você, mas eu quero te falar que o Senhor te trouxe aqui para reavivar, para avivar o teu coração, a tua mente, em nome de Jesus, aleluia. Então Paulo fala isso a Timóteo: e onde estava o fogo, ou essa chama? Onde estava a chama que Paulo fala com Timóteo? Estava onde? Ei, tem alguém aí? Paulo está falando com quem? E ele estava falando de que chama? Paulo estava dizendo a Timóteo sobre aquele fogo, sobre o Espírito, sobre a unção, sobre o dom que estava em Timóteo. Paulo estava falando de algo interior, algo que estava dentro dele. Tem muitas coisas que estão fora, mas tem algo muito importante que está aí dentro. Muitas vezes estamos buscando as coisas que estão lá fora, mas hoje o pastor Roberto falou sobre a questão de algo interno que às vezes ninguém consegue ver, coisas que aparentemente não estão acontecendo, mas está fluindo. Tem coisas que você não consegue ver. Eu lembrei de uma coisa que agora que não estava no script, mas falando sobre algo interno, algo interior, algo que muitas vezes está lá dentro que ninguém consegue ver. São muitas vezes as fachadas, as obras que muitos políticos infelizmente não querem fazer, que são obras subterrâneas, que são fundamentos, que são fundações, que são a parte de esgoto, saneamento básico, que ninguém consegue ver isso. Quem vai conseguir olhar para um tubo, um duto que passa embaixo da terra e falar assim: rapaz, que esgoto bonito? Ninguém consegue ver, ninguém consegue olhar para a estrutura de um edifício e falar assim: ah, que alicerce maravilhoso. Ninguém olha isso, ninguém consegue contemplar a estrutura, mas eu quero te dizer que a estrutura é melhor do que a aparência daquilo que pode estar sendo mostrado. E não é aquilo que nós estamos vendo, mas aquilo que somos.
não é aquilo que as pessoas podem ver de você, mas aquilo que Deus enxerga em você. É isso que vale, é isso que importa. E muitas vezes estamos muito preocupados com o estereotipo, muito preocupados com o exterior. E Deus fala assim: é no teu interior que eu quero fazer fluir o rio de água da vida, de água viva. Sabe qual tem sido o problema? O nosso problema é que muitas vezes nós queremos que sejamos a atenção das pessoas, mas se tem alguém que precisa nos ver e que nos conhece, este é o Espírito de Deus. Então, esse fogo que Paulo estava falando, esse fogo estava dentro de Timóteo. E Paulo fala assim: ó, desperta esse dom que é em você. Por que ele fala isso? Porque certamente Timóteo estava um pouco disperso. Timóteo talvez não estava vivendo aqueles dias, usando a fé, usando os dons, deixando que aquela chama que já estava dentro dele realmente tivesse aflorada. O que eu percebo aqui é que nos últimos dias muitas pessoas têm esfriado o seu coração por causa de uma luta, por causa de um problema dentro de casa, uma dificuldade, uma necessidade, é falta de dinheiro aqui, é um problema de saúde ali, é uma pessoa que está passando por um problema. Ou seja, as pessoas estão vivendo realmente muito os problemas, estão esquecendo de deixar que o dom de Deus na sua vida realmente venha ser externado. Por quê? Porque Deus não te chamou, Deus não te deu dom algum para você realmente deixar Ele encostado. Deus não te deu um dom para que você realmente deixe Ele de lado. O dom que Deus nos dá é para ser exercido, é para ser praticado, é para viver em movimento. Se você não se movimenta, o dom não pode ser movimentado. Queridos, a preocupação de Paulo foi porque Paulo, ele estava ensinando pessoas a praticarem, a viver aquilo que ele estava vivendo. Paulo fala para Timóteo, porque mesmo Paulo em cadeias, mesmo Paulo preso, mas ele fala assim: olha, eu estou preso no físico, mas a minha voz ecoa. Eu estou preso no físico, mas eu continuo trabalhando, eu continuo exercendo o dom, o chamado que Deus me deu. Não importa se você está limitado a um lugar, a um momento, não importa se você está passando por alguma coisa, ei, continue. Tem formas, tem maneiras de exercitarmos os dons. Paulo estava preso, mas Paulo escrevia. Existia caneta, existia uma pena, a tinta, o papel, o pergaminho, e ele escrevia e mandava para as pessoas. Ei, muitas vezes nós dificultamos fazer a vontade de Deus. Paulo estava preso, mas Paulo se preocupava em anunciar as boas novas. Ele poderia ficar lá, tranquilo, estou aqui preso mesmo, não tem nada para fazer, eu vou ficar quieto, tal. Mas Paulo se preocupava com vidas, e Paulo sabia o dom que estava nele e a chama que estava dentro do seu coração. O que eu entendo com isso? Que nada pode nos impedir de fazer a vontade de Deus. Nada pode impedir ou seja, nada pode apagar a chama quando nós estamos em movimento. Se você está em movimento, exercendo o teu dom, pode vir a luta, pode vir as dificuldades, pode vir as adversidades, pode vir os ventos, pode vir a tempestade, pode vir a falta de dinheiro. Você não vai deixar de adorar a Deus, você não vai deixar de se movimentar na presença do Senhor. Olhe para aqui, se nós deixarmos apagar o fogo, não funcionaremos. Oi, como é que o crente sem o fogo do Espírito pode ser um crente? O fogo do Espírito, ele deixa o crente de pé, ativo, funcionando. Você já viu um carro funcionar sem a combustão? Você já viu um carro funcionar sem, se for um carro elétrico, sem a parte elétrica, sem energia? Não funciona. Você pode ter uma Ferrari, mas se você não colocar o combustível e esse combustível explodir ali no processo, você não vai para lugar algum, ele não vai te conduzir. Gente, presta atenção nisso aqui. Olha a revelação aqui, ó. Se um carro precisa do fogo, nós também precisamos do fogo do Espírito de Deus, que é o nosso combustível. Aleluia! Deixe o fogo, essa chama do Espírito te queimar. Ei! Esse texto aqui nos mostra o apóstolo Paulo animando Timóteo a queimar
com esse fogo, a queimar em fogo. Esse fogo você já sabe que é o dom de em nossas vidas. E hoje aqui na posição de homem de Deus, de profeta do Senhor, eu quero animar a você a ser queimado em fogo, a usar o dom que existe em você, que há dentro de você, porque você foi chamado, você é especial, tem um fogo de Deus aí dentro, tem a unção de Deus aí dentro, o Espírito de Deus está em sua vida. Então não fique parado, não se prostre, comece a movimentar-se diante do Senhor. Queime em avivamento, até transbordar em unção. Glória ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo também está instruindo a Timóteo a usar esse dom. E ele fala no versículo 6: por esta razão, olha, eu torno a te lembrar. Por quê? Ele está tornando a lembrar, porque ele já tinha falado mais de uma vez. Ei, tem pessoas que são necessárias ouvir mais de uma vez. Ouve uma, ouve duas, ouve três, ouve 4, 5, 10, 20, o tanto que for necessário. Mas ele não quis parar de orientar a Timóteo. Tem pessoas que só vão com empurrão. Tem pessoas que ouvem aqui e já pega logo fogo, né? Tem gente que ouve uma palavra e já começa a pular. Eita! Mas tem gente que aquele negócio é igual aquele trem, é? Só vai depois que o bicho começa a aquecer mesmo, pega fogo. É vai devagarinho. Aí quando pega fogo, aí dispara, né? Aí vira uma labareda de fogo e começa a falar em línguas, começa realmente o dom de Deus a operar na vida dele, e ele fica alegre, feliz. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida nesses dias. Os dias que vivemos são dias difíceis, mas quando estamos exercendo o dom de Deus, tudo é diferente. Amém? Queridos, não pense que o fogo vai ficar aceso o tempo inteiro se não houver manutenção. O fogo ele não pode continuar se você não der manutenção. Ontem estávamos ali em Salvador e estávamos em um espaço e, inclusive, né, até encaixa nessa mensagem, porque tinha um balão muito grande, ele cabia 4 pessoas no balão. E estava nesse lugar, esse balão, e tinha um que conduzia, né? Não sei se é o piloto, que se chama piloto, Fábio? O piloto do balão e 3 pessoas que eram os passageiros. Quando o fogo estava baixo, o balão ficava no chão. Mas quando ele ateava fogo no balão, quando ele soltava mesmo, abria, né, o registro ali, o balão subia. Eu não sei qual é o estado que você se encontra hoje. Se é como aquele balão que se encontra no chão por falta do fogo do Espírito, ou se você está cheio, o fogo está aceso e ele te conduz, ele vai te tornar leve e você vai voando, você vai entrando numa dimensão sobrenatural. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Olha, gente, tem coisas que precisam do fogo, e esse fogo está aqui nessa noite. O fogo do Espírito Santo de Deus está nesse lugar para nos encher e para nos transformar, para moldar, para nos guiar aonde Ele quer nos levar. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que você precisa usar o dom que há em você. Eu não sei quantas pessoas aqui sabem do dom que tem, mas eu quero te falar que Deus nos criou com dons. Deus deu um dom específico para cada pessoa. Tem gente que não tem o dom de pregar, mas tem o dom de cuidar de pessoas. Tem gente que é uma bênção para cuidar de uma pessoa idosa, uma pessoa doente, faz aquele negócio com o maior amor. Mas tem gente que já não tem esse dom, esse talento. Aí ele vai semear na vida de pessoas, é uma cesta básica, é uma ação social. Mas tem pessoas que gostam de tocar, de cantar, cada um tem uma função, cada um tem um dom, cada um foi feito. Deus deu um dom para cada um de nós e precisamos usar. Queridos, falando sobre a questão dessa manifestação do dom, desse fogo, não é? Então, uma das maneiras que o fogo se apaga, sabe qual é? Nós sabemos como é que o fogo se acende, que é você
estando na presença de Deus. E o fogo pode se apagar também se você não der manutenção. Aí falando do balão, que agora eu peguei o fio da meada que eu acabei esquecendo do... Aí o balão estava subindo e descendo, levando as pessoas, né? Aquele tempo inteiro. E foram 3 horas. O balão subia, o balão descia. O balão subia e o balão descia. Até que uma hora eu olhei para trás, que eu estava perto dele, e o balão já estava arriado no chão. Falei, tanta gente na fila para poder dar um passeio com esse balão. Eu perguntei o piloto, né, que ele encostou perto da grade que eu estava. E eu falei assim, quantas horas com esse cilindro aí? Ele falou assim, são 3 horas. Eu falei assim, e já acabou? Ele falou assim, o gás acabou. Então se o gás acaba, o fogo, a chama acaba. Ei, não deixe que a chama do Espírito, que o fogo do Espírito de Deus se acabe na sua vida. Não deixe que esse gás, que esse combustível venha se acabar e você venha viver uma vida paralisada. Você não pode parar. Deus não quer que você pare. Não é o momento de você parar no seu ministério, no dom que Deus te deu, na sua caminhada com o Senhor. Você precisa pedir força ao Senhor. Deus, eu preciso dessa força que Paulo está animando a Timóteo. Ei, eu não quero esquecer, eu não posso esquecer desse fogo, dessa chama, desse dom que há em mim. Você ainda pode fazer muitas coisas para o Senhor. Você pode fazer muitas coisas para o reino de Deus. Então não importa qual é o dom que Deus te deu, você precisa usá-lo. Fala para quem está do seu lado, você precisa usá-lo. Gente, cada um aqui tem a sua particularidade, cada um aqui sabe do que pode fazer, do que Deus colocou dentro do seu coração. Se você é profeta, então profetize. Se você é um pastor, apacente. Se você é um mestre, ensine. Se o teu dom é de cura, então use o dom para curar os doentes e ajudar os oprimidos. Esse é um tempo de despertamento de Deus. Esses dias eu passei em oração, em jejum, uma semana que eu passei orando, reservado mesmo no meu cantinho de oração, e eu fui ministrado muito por Deus. Eu tive um momento que eu não me contive e comecei a chorar. Foi um momento maravilhoso, eu e o Senhor ali dentro, e eu me alegrava, e eu ouvia Deus, e eu sentia, e eu fui direcionado em muitas coisas pelo Espírito de Deus. Foi um momento muito bom, e eu falei, Senhor, eu quero continuar fazendo isso todos os dias. Porque não é questão de você orar de manhã, de você orar de tarde, de você dobrar o seu joelho, de você ficar, você poder priorizar, de você separar um tempo, de você reservar. Eu falei aqui no culto passado, né, sobre alguém que fala assim, mas eu não consigo, pastor, ter um momento de intimidade e comunhão com Deus, eu não consigo orar muito tempo. Tem gente que 1 minuto já esgotou todas as suas palavras, né? 1 minuto já não aguenta mais falar mais nada, pastor, acabou tudo, eu não tenho mais o que falar. Ei, aí uma pessoa perguntou, um pastor falou assim, pastor, como é que eu faço para aprender a orar? Aí ele falou assim, só tem uma maneira de você aprender a orar. Não é na faculdade, não é na escola e não é na igreja. É orando. Você precisa orar. Quanto mais você ora, você aprende a orar. Se não fosse a prática, a oração é prática, só que é um campo, é uma coisa que ninguém se alegra muito, é a mesma coisa do fundamento. Ninguém quer estar no fundamento, ninguém quer investir no fundamento, porque ninguém vê, porque é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito ruim, você às vezes acha que não está saindo do lugar, mas quando ela começa a sair na proporção que ela está para baixo, ela vai para cima também. Na proporção que você vai trazendo fundamento para a sua vida, que você vai se aproximando do Senhor, que você vai se interessando pelo Senhor, para conversar com Ele, para buscar a face dEle, aí você começa a perceber que na medida que você agora vai descendo, vai se aprofundando, vai mergulhando, vai emergindo na presença de Deus, aí você começa a perceber que as coisas começam a mudar, que a atmosfera começa a ser outra. É isso que nós precisamos entender, gente. Se a oração não fosse tão importante,
Jesus não era considerado, Jesus não vivia uma vida de oração. Gente, presta atenção, eu não estou falando agora de Paulo, eu estou falando agora de Jesus, o Salvador. Eu estou falando daquele que é o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, aquele que se fez homem, deixou toda a sua glória, habitou entre nós, não usurpou de ser igual a Deus, antes ele tomou a posição de servo, e ele fez tudo aquilo que ele achava que precisava fazer. Jesus estava com pessoas, ele sabia estar no meio de multidões, mas Jesus também sabia estar sozinho no deserto. Jesus sabia estar no meio de pessoas aplaudindo, gritando, Hosana, Hosana, ei, mas também ele sabia estar no deserto, sozinho. Você precisa saber separar uma coisa da outra. Você está numa festa, você está no meio da família, e é também você estar sozinho na comunhão com o Senhor, o Todo-Poderoso. É muito fácil a gente querer vitória, é muito fácil a gente orar pedindo só bênção. Deus tem, Ele tem bênção para cada um de nós. Eu quero orar por alguém, eu quero que alguém seja abençoado, mas como é que nós vamos fazer isso se a gente não está exercendo o dom que é em nós? E para o dom fluir também é necessário uma vida de oração. Sem oração não há poder. Ei, revelação vem através de oração. Fala assim, revelação vem através da oração. Deus não vai revelar nada a você se você não ora. Deus falava com os seus profetas, e quando eles não tinham resposta também, eles iam buscar: Senhor, eu não estou conseguindo entender isso aqui, eu não estou conseguindo ver. E Deus dava quando eles buscavam. E Deus falava com os profetas, porque os profetas estavam numa vida de oração, de jejum, de busca. Esse é o tempo de despertarmos e saber que, na proporção que a gente vai vivendo uma vida de relacionamento com Deus, nos achegando a Ele, vai chegando diante de nós, e as coisas vão começarem a fluir. O dom não é para guardá-lo. Versículo 6: por cujo motivo te lembro, Timóteo, que despertes o dom de Deus que existe dentro de você. Ei, Paulo está falando que existia um dom aonde? Dentro de? O dom não estava fora dele, o dom estava dentro dele. Não tenha vergonha, não tenha medo, Timóteo. Existem muitas pessoas precisando de você. Existem muitas pessoas precisando de você. Paulo estava falando para Timóteo isso: olha, Timóteo, tem muitas vidas que precisam que você repasse, que você toque, que você fale, que você seja um instrumento para elas, assim como eu estou sendo para a sua vida. Assim como um dia eu ministrei, eu impus as minhas mãos sobre você e liberei algo sobre a tua vida, você também precisa fazer isso. Ei, gente, tu é crente, tu é discípulo de Jesus? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levante a mão. Só quem é discípulo de Jesus. Eita glória, todo mundo levantou a mão. Agora eu vou te fazer outra pergunta: quem está vivendo a vida de oração como Jesus viveu? Vivendo a vida de oração. Não estou falando de quem ora, porque orar, você pode fazer uma oração, acordar de manhã: Senhor, obrigado pelo café, em nome de Jesus, amém. Aí foi uma oração, não foi? Foi. Sim ou não? Oração curta. Mas uma coisa é você ter um relacionamento com Deus através da sua oração. É você se reservar, é você parar tudo o que você está fazendo. Gente, Jesus muitas vezes renunciou banquetes para estar no deserto, passando fome. Jesus muitas vezes renunciou momentos com todos os seus discípulos e com toda a multidão. Imagine aquela alegria, aquela coisa toda que eles estavam ali. Mas Jesus falou assim: olha, tchau, preciso ir. Precisamos saber entrar e precisamos saber sair de lugares. Nós precisamos saber o momento que nós temos a necessidade de nos reservar diante de Deus. Eu falei até com Leila esses dias aqui.
Esse dia eu estou falando mais com ela, sempre falei, mas esses dias eu falei assim, olha, o momento que eu estiver orando, esse é o momento que eu não quero que ninguém me chame, porque eu sei do que eu quero diante de Deus, eu sei do propósito que eu tenho diante de Deus. Só me chame se for algo muito sério, e eu não quero, porque eu sei o que eu quero fazer dentro do meu quarto de oração. E não importa se vai passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia todo, a manhã toda. Acho que cada servo de Deus precisa entender isso. Cada um precisa reservar o seu tempo para o Senhor. Eu não vou dizer para você gastar tempo, eu estou dizendo para você investir o seu tempo. Você gasta em festa, você gasta batendo papo, olhando o WhatsApp, mas investir o seu tempo em coisa que vai trazer edificação, que vai trazer vida, que vai trazer benefícios espirituais. Falando sobre o dom, existem alguns textos aqui. Tiago capítulo 1, você pode depois ler na sua casa, versículo 17, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda dádiva e todo dom perfeito vem de quem? E já está na sua vida. Também em Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8 diz: se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo a alguém, faça isso; se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, que exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. 3. Como acender o fogo? Para acender o fogo, para acender a chama, é necessário primeiro purificar o nosso coração. A chama do Espírito, para estar acesa dentro de nós, precisa realmente estar ou acender quando estivermos com o nosso coração purificado. Como assim, pastor? Porque se você estiver com problema com seu irmão, a chama não vai acender. Se você não perdoar o seu irmão, a chama não vai acender. Se você brigou com seu filho, com a sua filha, a chama não vai acender. Só vai acender no momento que tudo estiver resolvido. Você lembra de Elias? Elias desafiou, os profetas de Baal ali, e ele fez holocausto, preparou tudo. E você sabe da história que os profetas de Baal primeiro começaram a invocar o Deus deles, os deuses deles, e eles começaram a fazer todo aquele ritual, toda aquela força, gritaria, toda aquela coisa. E no meio dessa gritaria, no meio desse alvoroço, desse ritual, desse corre-corre, os altares acabaram sendo mexidos, desarrumaram o altar. Elias poderia logo falar assim: olha, acabou tudo aqui, o seu Deus não ouviu, como ele falou isso com eles. Talvez eles estejam viajando, não conseguiu ouvir vocês, mas agora é hora de eu orar para que o fogo de Deus consuma o holocausto. Ele poderia chegar aí, Danilo, e chegar logo ali e falar assim: orar e o fogo descer. Mas ele viu que o altar não estava organizado. Quem tem a visão do Espírito, quem está em oração, percebe os defeitos, percebe as coisas que precisam ser arrumadas. Quem está vivendo na dimensão espiritual consegue discernir as coisas que precisam mudança, que precisam arrumar. Então ele vai lá, arruma todo o altar, prepara tudo, arruma tudo, deixa tudo bonitinho. Depois que está pronto, aí ele fala assim: eu sei que o fogo vai descer sobre esse holocausto, sobre esse altar. Ele manda ainda fazer cavar um rego, uma vala em volta do altar, e fala assim: enche de água. Será que eu estava cheio de fé, cheio de ousadia, cheio do dom profética nele? E ele fala assim: olha, agora molha também a lenha, molha agora o animal, porque agora eu vou clamar ao Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó, e o fogo de Deus vai descer sobre esse lugar. E ele começa a orar: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, por favor, faz descer o fogo e consumir o holocausto. Recebe o sacrifício, recebe a oferta que eu estou te oferecendo. E naquela hora, naquele instante, a Bíblia diz que o fogo veio e consumiu o holocausto, queimou tudo, lambeu a água, tudo que estava em volta, e foi consumido pelo fogo que Deus enviou. O fogo vai descer sobre nós quando o nosso coração estiver purificado, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração disposto a realmente a Deus. Se o nosso coração não estiver purificado, é ali que vai brotar os maus sentimentos. Um coração que não estiver quebrantado, não estiver purificado, brota maus sentimentos. Precisamos purificar os nossos corações nesses dias. Esse é o primeiro passo para manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Amém? Posso ouvir um amém aí? O profeta Elias, ele exerceu o dom que estava nele. Ele usou o dom que estava nele. Talvez você tenha parado de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Talvez alguma coisa tenha te abatido, tenha te paralisado. Talvez alguma coisa te freou e você não consegue mais exercer o dom que está em você. O dom que está em quem? Há um dom em você. E ainda que ele esteja desativado, ele precisa ser ativado novamente. Ele precisa ser exercido. E Paulo fala: Timóteo, exerça o dom que há em ti. E Paulo ainda fala para Timóteo, porque talvez essa questão de exercer alguma função na igreja ou para Deus, às vezes é questão também de medo. Tem muitas pessoas com medo de fazer alguma coisa. Tem gente que tem o dom, tem a unção, mas não tem a coragem. Tem gente que tem a capacitação, mas não tem coragem. Talvez esse medo ele faz com que pessoas eles não consigam desenvolver aquilo que está dentro dele. E tem muita gente assim. Tem muita gente que pode fazer, mas não está fazendo porque eu tenho medo de alguém falar alguma coisa, eu tenho medo de alguém dar risada do que eu estou fazendo, eu tenho medo de eu falar e alguém não receber aquilo que eu estou falando. Ei, se Deus te capacitou, se Deus te deu esse dom, essa chama que está em você, não importa quem vai falar, fale aquilo que Deus está mandando você falar, faça aquilo que você precisa fazer, porque é Deus que garante. Versículo 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para o continuo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito de coragem está em Fala assim: está em mim o espírito de coragem. Então todo espírito, fala assim, todo espírito de medo, de covardia, eu declaro por terra, em nome de Jesus. Bora falar bem forte, bem bonito agora. Vamos fazer uma declaração nessa noite. Fala: Senhor Jesus, todo espírito de covardia, de medo na minha vida, cai por terra agora, em nome do Senhor dos Exércitos. Tome posse da palavra. Deus quer usar pessoas nesses dias, e essa pessoa pode ser você. O primeiro já levantou a mão. Deus quer usar pessoas nesse dia. Aleluia, glória ao Senhor dos Exércitos. Vai liberando, Senhor, nessa noite a porção de ousadia sobre os teus filhos, Pai. Ele quer usar alguém aqui nessa noite. Mas quem está disposto? Quem está disposto a ser usado por Deus? Ser usado por Deus é necessário viver
uma vida de oração. Ser usado por Deus é necessário ter um momento, uma vida de oração como estilo de vida. Aí você fala assim, mas Jesus curou muitas pessoas, sim ou não? Curou. Mas por que Jesus curou muitas pessoas? Porque Jesus tinha uma vida de oração. Ei, a oração vai te dar ousadia. A oração vai te fazer ter direção. A oração vai te conduzir, vai te elevar o nível espiritual. Efésios 6:18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que o apóstolo Paulo aqui está falando aos Efésios, no capítulo 6. Olha, orando em toda oração e... Interessante, né? Que ele fala assim, orando em todo tempo, é todo tempo, sim ou não? Qual é todo tempo? Todo tempo. Todo dia, toda hora, todo momento, todo segundo. Quando você não está no seu quarto orando em voz alta, você está orando no pensamento. Você está no trabalho, mas está conectado com Deus. Você está fazendo alguma coisa, está conectado com Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Você não pode comer, presta atenção. Quem aqui pode comer em todo tempo? O tempo todo comendo sem parar? Alguém pode? Ele vai infartar, vai morrer, vai entalar, vai sufocar de tanta comida, porque vai chegar um momento que o limite, né, do estômago aqui, do esôfago, que ele não aguenta mais, não consegue comer. Ninguém pode comer o tempo inteiro. Aí se ele comer muito, ainda que ele coma fracionado e coma sem parar, coma assim, pare um pouco, daqui a alguns minutos ele coma de novo, ele vai crescer. Mas eu digo que não é um crescimento espiritual, ele vai crescer para o lado, ele vai ficar gordo, obeso, e talvez, né, não consiga nem passar por algumas portas. Sim ou não? Crescer para os lados não é o nosso foco e não é o nosso alvo. O nosso alvo é crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ninguém aqui pode jogar bola o tempo todo, pode? Ninguém pode comprar, né, o que você gosta o tempo inteiro, pode? Por quê? Se você comprar o que gosta o tempo inteiro, o teu dinheiro vai acabar, você não vai ter dinheiro, vai se endividar, sim ou não? Você não pode dormir o tempo inteiro. O corpo precisa levantar. Por mais que você esteja deitado, você não vai conseguir ter sono. Você não vai conseguir fechar os seus olhos e conseguir realmente o sono que você precisa. O corpo vai cansar de estar deitado. E ninguém pode viver uma vida deitado. Pode? Pode? Porque vai precisar comer. Quem está deitado vai precisar levantar para comer alguma coisa. Vai precisar trabalhar. Você não pode também trabalhar o tempo inteiro. Por quê? Porque pode se tornar ambicioso. E os ambiciosos não vão para o céu. Vão? Não. Mas a oração tem que ser o tempo. De novo, a oração tem que ser o tempo. O tempo todo. Aprenderam rapidinho. A oração tem que ser o quê? Ih, rapaz. Uma igreja que ora, um povo que ora, tem resposta de Deus, tem vida e comunhão com o Senhor. Então é necessário, né, para manter esse fogo aceso, é necessário orar o tempo todo, com toda oração e súplica no Espírito. Eu vou encerrar aqui agora essa última parte, mas essa é a última parte, a parte mais longa, tá bom, da mensagem. Esse amém foi de quem estava reprovando, viu? Vou falar de novo aqui, acho que alguém não ouviu aí, todos ouviram? Esse é o último ponto da mensagem, mas esse aqui é o ponto maior da mensagem, é o mais longo, porque é o ponto mais forte. Eu quero dizer que Jesus teve uma vida de oração. Mateus capítulo 4, versículo 1, olha o que acontece, olha que experiência e que faculdade o próprio Espírito de Deus leva a Jesus.
Jesus, depois de cumprir, né, aquele momento, chegar o tempo do batismo, que ele precisava fazer isso, ele chega ali no rio, pede João Batista para o batizar. O Espírito de Deus vem como pomba, né, que está escrito lá, fala assim, olha, e Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ali Jesus, ele depois do batismo, o Espírito de Deus, quem? O Espírito de Deus, não foi o Espírito de Jesus, foi o Espírito de Deus. Diz assim, capítulo 4, versículo 1 de Mateus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ei, não pense que no momento que você ora você não é tentado, não, porque na hora que você está em oração também você é tentado. Mas tentado o que, pastor? Você é tentado a sair da oração, você é tentado a deixar de orar, você é tentado pelo sono. Estou cansado, teu corpo está cansado. Não fiquei não, tu é besta menino, sai daí, está cansado demais, já orou muito, já trabalhou o tempo inteiro. Sim ou não? Quantas pessoas aqui já um dia entrou num momento de oração, foi para o seu quarto, para algum lugar para orar, e no mesmo momento que ele começa a orar, alguma coisa acontece, alguém toca, o telefone toca, você ouve o bip do celular e você vai atraído pelos sons, né? Atraído por alguém que te chamou, ou uma coisa que você acha que esqueceu, você vai tentar ver se realmente esqueceu. No momento da oração também nós somos tentados a não orar, a deixarmos. Só que eu quero te falar uma coisa: Jesus, ele foi induzido, foi impelido pelo Espírito de Deus a orar no deserto, a jejuar, a consagrar, mas ali também ele foi levado para ser tentado. Ei, tem momentos que o próprio Deus vai permitir sermos tentados, para saber onde está o nosso coração, onde está a nossa mente, onde nós estamos. E Deus permitiu que Jesus fosse tentado para que realmente ele passasse por esse processo, para que ele fosse forjado, para que ele tivesse realmente concentração, para que ele não deixasse o foco, para que ele não perdesse a visão. Ele precisava passar por aquilo. Mateus 4:2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus passou 40 dias e 40 noites orando. Você sabe o que é passar 40 dias com fome? Às vezes a gente passa meia hora com fome, e a gente não tem, a gente entrega o jejum. Eu quero te falar um negócio aqui, eu vou falar um negócio para vocês aqui, presta atenção aqui agora. Estou falando isso porque Deus, ele tem ministrado no meu coração a respeito de falar sobre a questão da oração. E a gente ouve, a gente vê muitas pessoas fazendo os jejuns. E esses dias eu estou falando porque Deus falou muito comigo a respeito disso. Às vezes alguém fala assim: eu vou fazer um jejum de Instagram, eu vou fazer jejum de tal coisa, eu vou fazer jejum da roupa que eu mais gosto, eu vou fazer jejum de não ir para o salão, escovar o cabelo, eu vou fazer jejum de tal coisa. Gente, jejum nunca foi isso. Isso é propósito. Jejum é você abster-se de alimento físico sólido. Jesus não fez jejum de fazer a caminhada dele. O jejum dele foi negar o seu corpo. Sabe por quê? Porque o que aflige o nosso corpo é a falta de alimento. O que aflige a nossa alma é quando nós estamos com fome. Você vai mortificar, vai amortecer a tua carne, os teus ânimos, para que o Espírito de Deus se manifeste em você, e você sinta a presença dEle, que você se diminua, para que você realmente sinta a necessidade do Senhor e somente dEle. Antigamente, ainda acontece, e teve muitos dias que eu falei assim, eu começava a jejuar, e no dia que eu jejuava a cabeça doía, era uma dor terrível, que eu tomava remédio e não passava, demorava para passar. E eu falei: Senhor, eu quero jejuar, Pai, mas toda vez que eu vou jejuar, eu sinto dor de cabeça. Aí já pensava na dor que eu ia sentir, e isso me trazia uma certa dificuldade para jejuar. Só que Deus falou comigo essa semana, falou assim: o jejum é para você sentir isso mesmo. Maltrate mesmo, se precisa maltratar a sua carne. Ainda que você sinta dor, essa dor vai passar. Você precisa viver esse momento, é sacrifício, jejum é isso.
Quando você tem abstinência de alguma coisa, você vai sentir uma dificuldade mesmo. E foi isso que Jesus viveu por mim e por você. Você acha que Jesus não teve vontade de comer? Teve. Você acha que Jesus não teve vontade de voltar para que sua casa está no meio das pessoas, ao invés de estar naquele deserto sozinho, sendo tentado pelo diabo, todo dia o diabo tentando oprimir ele? Que é isso? Não tem necessidade disso não, para quê? Estamos vivendo um tempo da graça. Jesus já pagou o preço por nós. Ei, e sabe o que Jesus falou? Vou te falar uma coisa. Se você pensa nesse negócio que muitos estão pensando, que a graça já basta, eu vou te falar um negócio. Jesus falou assim: olha, enquanto o Filho do Homem estiver na terra, vocês não vão precisar jejuar. Enquanto estiver na terra o Filho do Homem, mas depois que ele morrer, ressuscitar e subir, ter a ascensão dele e ir para o Pai novamente, aí sim você vai precisar viver uma vida de jejum e oração. Vai ser necessário. Então nós precisamos viver uma vida de jejum e de oração todos os dias. Amém? Jesus orou no seu batismo lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, e o versículo diz: e aconteceu o que? Com todo o povo, como todo o povo se batizava, sendo batizado Jesus também, orando, o céu se abriu. O céu o quê? Quando há oração, o céu se... Fale assim: quando há oração, o céu se abre. Aleluia. Você quer ver o céu aberto para você? Quando você pede alguma coisa a Deus, quando você fala, você precisa estar vivendo a vida de oração. Os céus vão se abrir para você. Eu vou acelerar aqui. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz: que Jesus, ele ora no lugar solitário, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, fazendo o quê? Estava ainda de madrugada, estava escuro. Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ei, vida de oração, propósito de oração. Quem tem ou quem quer desfrutar da bênção de Deus, precisa viver uma vida regada na oração. Jesus orou no deserto, ele porém retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas 5,16. Paro ou continuo? Já vou parar. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12. Lucas 6,12 diz: ele porém retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus, para tomar qualquer decisão, ele orava. Tem muitas pessoas tomando decisões sem orar. Tem muitas pessoas entrando em problemas, sabe por quê? Porque fazem, depois que fazem, dá errado e vai orar. Aí você está todo errado. Primeiro você ora, pede a Deus a direção, depois que Deus te responde, aí você faz. Aí você fala: mas pastor, mas se Deus não me responder no tempo que eu preciso, você vai ficar sem fazer aquilo que você precisa, até que Deus faça aquilo que você precisa que faça. Mas é difícil, né? É difícil, pastor, esperar em Deus. É difícil esperar em Deus. Ei, se é difícil esperar em Deus, vai ser difícil como você tomar a sua atitude e você se arrebentar. Aí vai ser difícil. Sim ou não? Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. João 11, 42 diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aí ele falou assim: eu faço isso, eu falei isso, não porque eu duvide do que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode, mas por causa dessas pessoas, da multidão que estão aqui. Jesus orou por Pedro. Lucas 22:32. Mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Satanás foi tentar se andar na vida de Pedro, e ele falou assim: olha, eu intercedi por você, Pedro, para que você não caísse, para que você não passasse por esse problema. Peço que você fique de pé agora em nome de Jesus. Quero dizer que Jesus também orou, chamando Deus de Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia. Ele também orou ao Pai e glorificou o nome do Pai.
Amém? Jesus passou a sua vida de oração aqui com seus discípulos. Eu quero dizer que Jesus passou um tempo de oração aqui, orou por nós, e Ele continua ainda orando por nós. Você sabia que Jesus continua orando por você? Você sabia? Eu vou te mostrar que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Jesus Ele intercede por mim, Jesus intercede por você. Coloque a mão no teu coração agora. Vamos orar juntos. Vamos pedir que seja despertado esse dom, o dom que está em nossa vida. Ei, você nasceu para dar certo, você nasceu para funcionar, você nasceu para viver em movimento com o dom que Deus te deu. Não deixe que essa chama se apague dentro de você, não permita, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e você vai estar orando nesse momento, você vai estar pedindo ao Senhor: olha Deus, eu preciso que essa chama permaneça acesa dentro de mim. Se há alguma coisa que não te agrada, Senhor, tira, queima, purifica, elimina de mim, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor, Pai, eu apresento o teu povo, eu apresento aqui os teus filhos nessa hora. Senhor, quantos, ó Deus, precisam ativar, Senhor, esse dom que está dentro dele, Pai, em nome de Jesus. Que haja uma restauração nessa hora, Senhor. Que seja aplicado, Pai, a palavra que tem sido ministrada nessa casa. Que haja, Senhor, dedicação, que haja, Senhor, ó Deus, obediência, Senhor, de cada um dos discípulos. Que venhamos aprender, Senhor, a valorizar, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, nessa noite, visita o coração de cada uma dessas pessoas. Visita o coração, Senhor, desse teu filho, dessa tua filha, Pai, que por algum motivo, Senhor, ó Deus, a chama foi se apagando, mas nessa noite eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que venha uma renovação agora do teu Espírito sobre cada carne, sobre cada vida, sobre cada coração. Espírito de Deus, enche esse lugar, Senhor, da tua presença. Enche os nossos corações do desejo, da vontade, Senhor, de estar na tua presença. Ah, Senhor da glória, que essa noite seja a noite, Pai, ó Deus, que fique marcada no coração do teu filho, da tua filha, Senhor. Todo espírito de impedimento, Pai, eu oro, declarando, Pai, ó Deus, a falência. Todo espírito, Senhor, que opera para impedir, ó Deus, para atrapalhar, ó Deus, para tirar a pessoa do foco, ó Deus, de estar na tua presença, de oração, de viver uma vida, Senhor, orando na tua presença, Senhor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, e traz, Senhor, renovação. Vem renovando, Senhor. Recebe, Pai, a oração. Oração é alimento. Recebe a oração nessa noite. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Você pode orar. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Você pode orar nesse momento. Basta somente esperar. Aleluia. O que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E então louve, simplesmente louve. Tá chorando,
mente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Glória ao Senhor. Coloca a mão no teu coração agora. Todos vocês, coloca a mão no seu coração. Você vai falar comigo: Senhor, nessa noite, eu quero, Pai, que o fogo do teu Espírito me queime, me purifique, me ajude a viver uma vida segundo a tua vontade. Me perdoa por cada negligência. Nessa noite, eu quero, Senhor, viver uma vida de oração. Eu quero seguir os teus passos, ó Jesus. Eu preciso da tua ajuda, em nome de Jesus. Me dá forças nos momentos que eu estiver fraco. Me dá ânimo para eu vencer o cansaço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém.